Atualidade com Marcos Figueiró. Bom dia! Estamos começando mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró, aqui pela nossa rede eleitoral de televisão. Enquanto não começava o programa, eu estava aqui redigindo mais algumas coisinhas aqui para não deixar escapar nada do que eu quero conversar com vocês, conversar com a nossa audiência aí, certo? Hoje o programa Atualidade está aqui nos estúdios da TV Litoral, aqui em Tramandaí, onde a gente hoje vai fazer o programa Atualidade. Olha só a nossa revista aqui, ó. Que bacana, né? TV Litoral, do Nascer ao Pôr do Sol, à beira-mar com vocês. Emissora afiliada à Gazeta. Olha só que legal, aqui tem os dados da nossa audiência, a cobertura nas cidades, que é onde hoje a gente está chegando, os nossos colegas apresentadores do Litoral News, Giro Esportivo, também Beleza com Atitude, Ecos da Querência e o programa A Atualidade aqui. E também a nossa programação da Gazeta. Essa aqui é a programação da Gazeta, que daí segue com os nossos colegas apresentadores da Gazeta. Né? Gazeta Esportiva, Cozinha Amiga, Mesa Redonda, Mulheres. Está muito legal a nossa revista aí da TV Litoral. Gente, olha só, dia 27 de novembro de 2021, em meio a uma pandemia aí, nós participamos lá em Pelotas do primeiro encontro antirracista, promovido pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul. Esse evento aconteceu na Charqueada São João, né? E traz em sua história, um local onde traz em sua história o peso e a dor de muitas vidas negras que por ela passaram. Eu quero depois eu quero passar para vocês um documentário que o Sindijus nos autorizou nos disponibilizou e também autorizou a compartilhar com a audiência da Rede Litoral de Televisão. Gente, assim, ó, desde já quero pedir licença aí aos mais velhos e aos mais novos, aos orixás, e começar a dizer para vocês que esse evento que aconteceu lá em Pelotas, à sombra de uma figueira anciã, em frente a uma senzala, aos fundos de uma casa grande, foi aberto o primeiro encontro antirracista do Sindijus em Pelotas. Um momento histórico para resgatar legados, exaltar a força do povo negro, unir forças na luta antirracista. Você sabe que todos os dias, gente, nós estamos presenciando nos noticiários, nós estamos presenciando no nosso dia a dia, que ainda, infelizmente, ainda existe a discriminação racial. A iniciativa partiu do coletivo pela igualdade racial do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, o Sindijus, e também foi para encerrar as atividades do novembro antirracista promovido por aquele sindicato. O local escolhido para sediar o evento foi um desafio à parte, que foi a Charqueada São João, que traz em sua história o peso e a dor de muitas vidas negras que por ela passaram. Negros e negras vindas da África, separadas das suas famílias, arrancadas da sua cultura, privadas da sua fé, açoitadas pelo capataz, pelo medo, pelo abandono. Foram essas pessoas que forjaram a riqueza da região e sustentaram nas costas o modo de produção que fez da região sul do estado um dos polos mais econômicos e um dos polos econômicos mais importantes da história do país no período colonial. O local preserva ainda, a Charqueada de São João, preserva ainda traços da violência sofrida pelos negros que lá trabalharam ao lado da grande figueira.
o tronco onde os escravizados eram amarrados e torturados. Ao lado da grande figueira, também uma casa grande que abriga instrumentos de tortura, como correntes e bolas de ferro, marcadores usados para o gado e para castigar os cativos que tentavam fugir. Naquele encontro, a Yalorixá Manjisa de Oxalá e pai Paulo de Xangô comandaram a sequência de cantos aos orixás, pedindo licença, proteção e as bênçãos para que o encontro transcorresse bem, silêncio e respeito do público para ouvir atentamente saudações em Yorubá, acompanhadas pelos toques dos instrumentos sagrados, palmas e joelhos ao chão dos devotos presentes. O rito de abertura foi seguido de relatos emocionados e emocionantes dos presentes. Negras e negros impactados pela história do local e por suas próprias histórias de vida, que deixam claro que o racismo foi um alicerce da sociedade brasileira, mas não ficou no passado, machucando fortemente ainda hoje. Impossível também não se emocionar ao ouvir o relato do mestre griot de Lermano Freitas, que luta para manter viva a tradição do tambor de sopapa, um instrumento gaúcho criado por negros, por meio de projetos junto às escolas e comunidades carentes, que ensina a confecção dos instrumentos, aliada à cultura e contos sobre os orixás africanos. Gente, olha só, eu quero a partir de agora, então, convidar vocês a assistirem este documentário muito bonito, feito de uma forma tão bacana, linda, com carinho, com a dedicação de todos os profissionais. Desde já quero agradecer aqui o Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, nosso Sindjus, por nos disponibilizar cópia deste documentário e nos autorizar a transmitir hoje pela Rede Litoral de televisão este documentário. Fiquem aí, então, com esse lindo material que foi nos disponibilizado. E desde já agradeço a audiência e até o próximo programa, gente, com atualidade, com Marcos Figueiró, com um novo convidado e uma nova convidada. O coletivo da igualdade racial, a gente começou a pensar ele em 97, quando o sindicato viajava pelo estado e começou a identificar uma grande falta de pessoas, né, de cor
dentro dos seus locais. Negros não existiam no judiciário, era raríssimos o que tu encontrava. Então as viagens começaram a suscitar esse debate dentro da diretoria. Eu vou pedir para vocês terem paciência comigo agora. Esse é um espaço ancestral. Aquela frase que está lá, a gente construiu em muitas mãos do nosso coletivo. E foi uma frase que foi construída a várias mãos, no sentido de que a gente possa efetivamente dar esse recado de que vidas negras importam. Hoje, no judiciário, né, nós somos 4,2% só de negros e a magistratura é 1,9%. Por isso que a gente construiu esse debate do coletivo e chegamos, né, então, a trazer esse debate para o centro de uma cidade que é uma cidade escravagista, que é onde também nasci nela. Um grande evento, um evento de luta, um evento de resistência negra e um evento de superação. Pedindo licença aos orixás, aos nossos ancestrais. Dentro dessa cidade negra, totalmente preconceituosa, dentro da cidade que faz com que dizerem, olha, aqui não é o teu lugar, olha, se tu é gostosa, negro, diz que negra é muito boa de cama, e tu tem que estar te impondo como mulher, como negra, como capaz de estar naquele espaço. E isso tudo eu sofri. E isso tudo fez com que eu crescesse como mulher negra, dentro de um terreiro, lutando por outros negros, por os negros de periferia, por negros em situação de vulnerabilidade social. Eu nunca tinha ido naquele lugar que, embora se falasse tanto, assim, turístico e tal, eu nunca tinha ido lá. É uma coisa assim, muito se fala às vezes assim, energia, aquilo que brota do lugar. Eu senti isso olhando para aquelas paredes, para aquelas... É como se eu me remetesse para aquela situação. Lembrei muito da minha avó, eu tinha uma relação muito próxima com a minha avó. A minha avó não chegou a ser escrava, mas eu acho que o pai dela sim, para te ver como a gente está perto disso, né? Primeiro de tudo que chegar no lugar já e olhar um tronco, que tem um tronco. E tu saber de que forma aquele tronco é utilizado. Qual era a finalidade daquele espaço? Nós temos aqui, pessoal, cadê o Pelourinho? Nós temos aqui um monumento ao martírio. Está ali, produzindo um material que foi amplamente divulgado aqui há alguns dias em Pelotas. Eu acabei narrando o caso do escravo Jerônimo, que com 16 anos foi assassinado por açoite. Então, essa situação do escravizado Jerônimo se deu nesse espaço, foi nesse Pelourinho. Apesar de nós estarmos nessa beleza da mãe natureza, mas ele ainda tem aquela coisa chocante, porque só em tu olhar para esse tronco, saber que aqueles antepassados nossos estavam aqui, eles morriam e jogavam no Arroio São Gonçalo. Tem um tronco e logo atrás uma senzala, o ápice da violência. Daí a gente chega num espaço onde tem instrumentos de violência. Onde muitos dos nossos perderam a vida, cara. É onde o nosso povo era violentado e desumanizado. E não tinha outra saída. Então, foi muito forte estar lá. Achei importante o debate, o evento ser naquele lugar, porque, inclusive, depois da gente ver tudo aquilo, foi possível falar com essa dor. Lembrem sempre desse momento. O que para alguns não produziu absolutamente nada, para mim gerou algo que eu ainda não consigo denominar. Mas foi devastador. Olhar para aquela bola e imaginar qual é a ideia daquele que é subversivo. Poderia ser eu. E certamente seria eu. Naquele momento lá do encontro na charqueada, tinha pessoas de outras religiões.
Mas veio a conversar comigo pessoas de outras religiões, dizendo assim, que coisa linda que vocês conseguiram fazer uma integração com todo mundo. Foi uma surpresa para nós ver o judiciário agora, né, estando junto com a gente, tentando entender um pouco assim, a gente também entendeu o judiciário. É uma troca, né? Porque o racismo é um problema do negro, o racismo é um problema da sociedade. Então, ver que se amplia isso e que as pessoas compreendem essa necessidade de fazer esse debate é compreender que a gente está avançando. E que bom que a gente está avançando. E o Sindjus é muito feliz quando exalta esse processo como prioritário para a construção dessa sociedade que a gente quer, porque isso é para todos nós, é para todos, todas e todos nós. Então, quando as pessoas dizem que é mimimi, não é mimimi, sabe? Para e observa. Agora, se tu seguir no teu mundinho, na tua vida, é claro, tu vai dizer e vai dizer com propriedade que é mimimi, porque tu não passa aquilo e não vê aquilo acontecer, porque a gente está sempre assim, ó. Porque se um negro esquece o capacete, ele é morto numa câmera de gás. Todos os dias nós temos que estar debatendo a morte de cada irmão e cada irmã negra que vem acontecendo. Quando querem nos calar, através de Marielle. Quando querem nos calar, através do nosso companheiro João Alberto, do Carrefour, que foi violentado e chegou à morte lá. Parem de nos matar. Isso aí, para nós, é muito forte, né? Saber que tem brancos todo dia pensando em matar um irmão negro e negra. Nós entendemos que o debate não é só dos negros. O debate é com os brancos, porque foram os brancos que nos oprimiram, que nos mataram. Então o debate tem que ser a gente conseguir enxergar e entender que a dívida desse pessoal é grande com a gente. Se vocês querem ser antirracista, não repitam mais que os negros eram escravos. Os negros foram escravizados. Nós temos uma responsabilidade para com o futuro. Isso nós negros sabemos desde que chegamos neste continente. Senão Zumbi não teria sido Zumbi. Senão Dandara não teria sido Dandara, Luísa Marim não teria sido Marim, e Manuel Padeiro, que é o nosso Zumbi daqui, não teria sido o que foi. O Brasil é um país que apaga a história de um povo preto que construiu esse país, com sangue, muito sangue, com muita dor. A gente é fruto de violência. Nós morávamos num ranchinho assim de palha, de chão batido, e ali faltava o alimento. Meu pai saía para trabalhar, minha mãe ficava, nós somos 14 irmãos. Eu comia jacuba para ir para o colégio. Jacuba é um café e a gente botava farinha, mexia, e aí eu comia aquilo e ia para a escola e rezando que quando eu voltasse meu pai tinha conseguido dinheiro para a gente ter comida em casa para comer à noite. Aí depois, quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui morar com uma família que parecia ser melhor do que a nossa família, mas não foi. Prometeram para minha mãe que iam nos colocar na escola e não colocaram. Eu, desde pequenininha, já fazia eu atender a mesa, uma bandejinha, e eu ficava ali, aguardando até terminarem de almoçar, de fazer a refeição, e arrumava a casa. Que naquele período a gente só podia tirar, menores só podiam tirar carteira a partir dos 14. A minha mãe, a gente precisava, né, de trabalhar, minha mãe foi lá, o juiz deu uma autorização para ela, para eu trabalhar com 13 anos. Foi a minha carteira que eu tenho até hoje de trabalho, a minha fotinho parecia uma criança ali. Com 13 anos eu tirei aquela carteira com autorização do juiz. Não podia, mas ele autorizou. Ia trabalhar. Era uma mão de trabalho negra, né? E a minha mãe ainda conseguiu com o juiz uma autorização para eu estudar à noite, que não podia também. Eu ia para a escola, eu não tinha caderno. A minha mãe passava ferro, os papéis de pão, aqueles que enrolavam pão.
Eu me lembro que eu cheguei em casa todo sujo da obra, assim, e eu disse para minha mãe, mãe, olha, eu a partir de hoje não vou mais, ou eu trabalho ou estudo. Até pão peguei na rua para comer. Até hoje eu tenho enjoo daquele pão que eu comi, porque eu me lembro que ele tinha assim como se fosse umas teias de aranha. Tu olha a vida daquela pessoa ali, ela foi subindo de degrau para degrau. Olha a vida daquele negro ali, ele teve que pular 2, ele teve que pular 3 degraus, na maioria das vezes com um saco nas costas. Quando eu tinha uns 20 anos, saí dessa família, fui morar com outras em Arroio Grande. Foi aí que eu conheci uma escola. Até os 20 anos eu não sabia. Mas durante esse período, esse racismo perverso me fez eu carregar comigo uma culpa que não era minha, que era de eu ter abandonado a escola. Esse tambor aqui, é por causa dele que eu acabei de entrar no mestrado. Fui aprovado no mestrado, as aulas começam agora dia 8, graças a esse tambor. E hoje o tambor é o meu objeto de pesquisa. Grande tambor que vem lá do cativeiro, da senzala do terreiro. Eu fiz algumas audiências de custódia em que a maioria, e veja bem, estou falando, a maioria dos juízes, quando estavam julgando, se era um negro que estava ali na frente, é bandido, de cara, assim, não tem dúvidas de que fez aquilo ali. Não era dado o direito de dúvidas, na maioria das vezes. Se é um jovem, principalmente se é um jovem branco, de classe média alta, mas que bobagem, se perdeu, é as más companhias, são os amigos. Eu não estou aqui julgando, nem criticando, sabe, um juiz que pensa assim. Por quê? Porque ele é um juiz branco. Seja homem, seja mulher, é um juiz branco. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Só que para o negro a lei funciona assim, ele é culpado até que prove que não é. A parte da lei que é para os negros. O Código Penal é para os negros e para os índios. O Código Civil é para a branquitude. Eu sou gestor cartorário, então, em determinado momento, eles querem falar com o chefe do setor e o chefe aparece, sou eu. Então, já percebi várias vezes assim umas situações de, né? Aqui, nesse fórum, são 120 servidores em torno. Servidores, mais estagiários, mais terceirizados. Somos 2 negros. 2. Porque a regra é o que eu chamo de paradoxo da invisibilidade, é a nossa não existência nesses espaços. Bom, na própria política, né? Na própria política. Finalmente, agora, na última eleição municipal, a gente começou a ter mais negros vereadores. As coisas já estão mudando. Só que, claro, ainda tudo muito a passo lento, mas uma hora muda mesmo. Tem que mudar. A nossa ascensão não é só a ascensão de 5 jovens negros, é a ascensão de toda uma estrutura que se mobilizou e fomentou de negros e negras para que a gente chegasse até aqui. É muito maior, é um conjunto da estrutura da sociedade que se movimenta. Gente como nós, o nosso perfil, está aqui para fazer a manutenção dessa casa. São as pessoas que tu encontra na portaria, são aqueles que recepcionam, são seguranças. São homens e mulheres negras que sempre estiveram aqui como coadjuvantes. Agora a gente protagoniza a política na cidade. Agora a gente tem a possibilidade real de falar daquilo que é importante a partir de uma perspectiva negra. Nós não envergamos mais, na exata medida do que nos ensinaram os nossos ancestrais. A resiliência é uma marca indelével da coletividade negra em qualquer espaço, em qualquer tempo, em qualquer locus que nós queiramos analisar. E temos por obrigação mantê-la, nós e as futuras gerações. De manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar os compradores. E nesse dia minha velha foi comprada
numa leva separada de um senhor mocinho ainda. No mesmo dia em que levaram minha preta, me botaram nas grietas que é pro mó de eu não fugir. E desde então, preto velho procurou. Ficou velho como eu tô, mas como é grande esse Brasil. E quando veio de Isabé as alforria, procurei mais 15 dias, mas a vista me faltou. Só peço agora que me leve Sá Isabel. Quero ver se tá no céu, minha velha, meu amor. Só peço agora que me leve Sá Isabel. Quero ver se tá no céu, minha velha, meu amor. Atualidade com Marcos Figueiró.